Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste momento em que queremos refletir na sua palavra. E eu convido para fazermos a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 até 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui a nossa leitura bíblica, e eu desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos fortaleçam e nos ajudem a compreender a mensagem que esta palavra nos trouxe. O texto bíblico que nós lemos hoje, ele nos convida a refletir sobre a liberdade. Nos últimos tempos, devido a essa pandemia pela qual nós estamos passando, muitas liberdades nossas foram cerceadas ou regulamentadas. De tempos em tempos nós ouvimos falar que surge um novo decreto, surgem novas regulamentações. Quais estabelecimentos podemos e não podemos frequentar? Com quantas pessoas podemos nos reunir? Precisamos ou não precisamos usar máscara em certos ambientes? E assim por diante. Também as igrejas tiveram muitas liberdades suas, de certa maneira, restringidas. Estamos limitados a até 30% da capacidade nos templos, distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Discute-se se podemos ou não cantar hinos nas nossas celebrações, se podemos ou não receber a Santa Ceia e como fazer a distribuição dos elementos na Santa Ceia. Enfim, todas essas restrições, de certa maneira, nos tiram alguma liberdade. E alguns argumentam que isso nem seria necessário se todos tivessem o bom senso. Não seriam necessários decretos, leis, regras para nos impor determinada conduta se todos tivessem responsabilidade. Mas nós sabemos que, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. A comunidade cristã na cidade de Corinto também tinha dificuldades para equilibrar essas duas coisas, a liberdade e a responsabilidade. Parte dessa comunidade eram cristãos que vinham de origem judaica, e os judeus tinham inúmeras leis, inúmeras restrições, mais de 600 mandamentos que a Torá, parte do Antigo Testamento, como nós o conhecemos, impunha na religião judaica. Essas leis regulamentavam a alimentação, o vestuário, o relacionamento, a sexualidade, a religiosidade, enfim, todos os aspectos da vida de uma pessoa da religião judaica. Por outro lado, na comunidade cristã de Corinto, também haviam cristãos convertidos que vieram do paganismo. E os pagãos em Corinto, por outro lado, viviam em plena libertinagem. Não existiam muitas restrições, principalmente no campo da sexualidade. Até mesmo nos templos, onde os pagãos praticavam a sua religião, havia a prostituição. Isso não era simplesmente tolerado, mas era até mesmo incentivado pelas religiões, como, por exemplo, o culto da deusa Afrodite. Lá, nesse culto, os fiéis também mantinham relações sexuais com as sacerdotisas, com as meretrizes do templo. Tudo isso acontecia diante de todos,
na cidade de Corinto e era considerado normal na cultura pagã. Não era motivo para escândalo. A partir do ministério e da pregação do apóstolo Paulo e de outros evangelistas, algumas pessoas na cidade de Corinto vieram a conhecer a Jesus Cristo e se converteram à fé cristã, tanto pessoas de origem judaica quanto pessoas de origem pagã. E não é muito difícil imaginar que, com pessoas de origens culturais tão diversas, tão diferentes entre si, devem ter acontecido muitas brigas e tensões nessa comunidade cristã. E isso, a carta aos Coríntios nos deixa muito claro, essas brigas, a existência dessas tensões. Mas o apóstolo Paulo trouxe para eles a pregação do Evangelho. Por meio de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e entregou a própria vida para a salvação de todo o que nele crê, as pessoas, tanto de origem judaica quanto de origem pagã, poderiam ter a certeza da sua salvação, não pelas obras, mas por meio da fé. Portanto, o que o apóstolo Paulo trouxe de novidade para os cristãos em Corinto não foi nem a libertinagem que eles estavam acostumados no paganismo, nem o rigor das 600 e poucas leis e mandamentos que a religião judaica impunha, mas ele pregou a liberdade e a responsabilidade. Isso tudo está resumido no versículo de número 12 que nós lemos. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Assim, o apóstolo Paulo resumia o seu ensinamento ético. Em outras palavras, a atitude de um cristão não deve ser precedida pela pergunta se isso é proibido ou se isso é permitido. Se isso vai me levar para o inferno ou vai me levar para o céu. Mas a pergunta que o cristão deve fazer para meditar nas suas ações é: isso convém a mim, ao próximo, ao meu relacionamento com Deus? Isso fará bem a mim e ao próximo? Isso glorificará o nome de Deus? Essas são as perguntas que nós também hoje devemos fazer para basear as nossas atitudes. E isso vale para tudo em nossas vidas. Nesse texto específico que nós lemos, Paulo trata da questão da imoralidade sexual, que era algo muito destacado na vida nessa cidade de Corinto. Haviam cristãos também, pessoas dentro da comunidade cristã, que agiam como se fossem pagãos e se relacionavam sexualmente com as prostitutas, com as sacerdotisas dos cultos pagãos. Afinal de contas, esse era o comportamento normal. Era considerado normal, todo mundo faz, então muitos pensavam, eu também posso fazer. Paulo poderia ter usado a sua autoridade como apóstolo para dizer, eu os proíbo de fazer isso. Ele poderia ter apontado para inúmeros mandamentos, passagens bíblicas que proibiam essa prática, mas ele opta de maneira diferente por lembrá-los, lembrar as pessoas que praticavam essas coisas, de que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, eles se tornam um só corpo, segundo a palavra de Deus. E assim, também o corpo da pessoa que é cristã, ele é considerado o templo onde habita o Espírito Santo. Portanto, não era correto, não era conveniente e não fazia bem nem para as pessoas e nem para o relacionamento dos cristãos com Deus agir dessa maneira, se unindo com pessoas em cultos de prostituição. Assim, o apóstolo Paulo busca conscientizar essas pessoas da comunidade em Corinto. E isso vale para todos os demais comportamentos, que muitas vezes acabam se tornando vícios para nós também. O uso do álcool, das drogas, também aprisionam, geram sofrimento quando não são utilizados de maneira correta, não apenas para a pessoa que usa, que se torna dependente, mas também para os seus familiares. Isso aprisiona. O uso da mídia, até mesmo das redes sociais, para muitas pessoas pode se tornar um vício e que também dificulta o relacionamento entre as pessoas, gera briga e afasta as pessoas umas das outras e de Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então os cristãos precisam levar muito a sério também os cuidados com a própria alimentação, com o corpo,
com os exercícios físicos, com a saúde. Não por uma série de regras, de mandamentos, de obrigações, mas sempre tendo em mente a pergunta: isso é bom? Isso é conveniente? Isso faz bem para mim e para o próximo, para as pessoas que eu amo, para as pessoas com quem eu convivo? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Por fim, o apóstolo Paulo diz também nesse texto: glorificai a Deus no vosso corpo. Há religiões que creem que apenas o espírito do ser humano é o que importa, mas nós cristãos cremos na ressurreição. Jesus Cristo foi ressuscitado em corpo e nós também recebemos a promessa de que seremos ressuscitados em corpo e com o nosso corpo nós veremos ao Senhor. Portanto, o nosso corpo é algo importante, ele é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. O ser humano é uma unidade indivisível entre corpo e espírito, e as questões relacionadas ao nosso corpo também dizem respeito à nossa espiritualidade. É com os ouvidos, por exemplo, que eu ouço a palavra de Deus. É com a boca que eu prego a palavra de Deus, que eu testemunho da fé. É com a boca que eu posso bendizer a Deus. É com os meus olhos que eu enxergo o meu próximo e posso ver também o seu sofrimento. Com os pés que eu caminho em direção ao próximo para o ajudar. E com as minhas mãos, com as minhas atitudes, eu também posso ajudar ao próximo. Portanto, a fé cristã, ela envolve a pessoa como um todo, não apenas o seu espírito, não apenas a mente, o intelecto, mas também o nosso corpo como um todo. E para finalizar essa reflexão, eu quero trazer uma frase do reformador Martim Lutero, que ele traz no escrito da Liberdade Cristã, onde ele diz: um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servo prestativo de todas as coisas e está sujeito a todos. Assim disse Lutero. Porque, pela fé, eu sou livre de mandamentos, de obrigações, de imposições arbitrárias. Mas pelo amor eu sou responsável para comigo mesmo, para com o próximo e principalmente para com Deus. Assim o apóstolo Paulo ensinou também: todas as coisas me são permitidas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas algumas delas podem me escravizar. Por isso eu vou usar a minha liberdade para me abster de certas coisas, de certos comportamentos. Que Deus possa abençoar a sua vida, as suas decisões, e que as suas ações possam ser tomadas à luz da reflexão na palavra de Deus. Não por medo de inferno, não por obrigação, mas por amor ao próximo, a ti mesmo e a Deus. E assim que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Convido para uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Te louvamos porque tu nos livraste do peso da culpa e dos nossos pecados. E te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos conduza, para que possamos tomar as nossas decisões e as nossas atitudes com responsabilidade, baseados na fé e no amor ao próximo e a ti. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês para esta semana. Amém. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres,
propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar.